Olá a todos e bem-vindos a mais um Conversa com Química. Desta vez para falarmos de sono. Algo com o qual todos nos podemos relacionar, mas algo sobre o qual muitas vezes temos questões, temos conversas mais ou menos informadas sobre o tema. Devemos dormir muito, devemos dormir pouco. O que é o ressonar? O tema da apneia do sono que tanto se fala, o que é a performance e porque é que o sono tem impacto na performance. Tantas coisas que havia para falar sobre o sono, mas só temos uma hora. E temos a sorte de ter connosco, hoje, nesta noite, dois convidados muito especiais e dois amigos e colegas dentro da Unilabs. O doutor Pedro Silveira, pneumologista, e coordenador do nosso serviço de pneumologia. Muito boa noite, Pedro. E o professor José Soares, professor de Fisiologia na FADEUP e também alguém com quem temos trabalhado muito proximamente nos últimos 2 anos. Por isso, olá Zé também. Boa noite a todos. Eu tenho que dar pontapé de saída e os dois sabem que é um tema que me é caro, até porque eu acredito, ou passei a perceber a importância do sono para ter um dia-a-dia mais equilibrado, para conseguir ser mais performante no trabalho, para ter tempo e cabeça para quando chego a casa, quando se chega à casa, estarmos também, conseguirmos desligar e para também acordarmos com outro tipo de energia. Mas há muitos mitos sobre o sono. Eu se calhar começava com o Pedro. Dormi muito, dormi pouco, o ressonar, a apneia, o que é que o Pedro hoje em dia vê nos mais jovens e nos menos jovens como que lhe aparecem na sua consulta de sono a procurar apoio e onde é que vê hoje em dia a maior parte dos problemas? E a pandemia, até que ponto é que criou novos problemas ou aumentou o número de pessoas com situações em que precisam de ajuda? Luís, olá, boa noite ao José Soares, boa noite Luís, obrigado ao Unilabs por estar aqui nestas conversas com Química e esta pergunta, pronto, não é preciso fazer mais nenhuma porque eu vou ficar aqui a falar até o programa acabar, porque são muitas perguntas que se entrelaçam umas nas outras. E eu vou começar por parafrasear um colega e amigo meu, uma frase que eu vi hoje e que muitos de vocês conhecem, que diz que dormir é meio sustento. E é verdade, porque uma boa noite de sono, uma noite de sono reparadora vai ter uma influência enorme, brutal, nas nossas atividades do dia seguinte e, obviamente, na performance. E o contrário também é válido, porque o nosso dia, a qualidade do nosso dia, as atividades que fizemos, a maneira como o dia nos correu, os problemas que tivemos, profissionais, familiares, também vão influenciar a nossa noite de sono. E, portanto, há uma série de patologias associadas ao ato de dormir, ao sono, mas há também uma série de fatores identificáveis e que variam de indivíduo para indivíduo e que também, obviamente, que vão condicionar a qualidade do nosso sono. E depois há muitos sintomas que acontecem que são consequentes a uma noite mal dormida, seja por não termos um sono de qualidade, porque estamos ainda dependentes e a viver as ansiedades e os stresses do dia anterior, seja porque nós até podemos ter condições psíquicas ou psicológicas para ter um sono de qualidade, mas temos patologia que nos vai afetar essa mesma qualidade do sono, que nos vai impedir de entrar naquelas fases mais reparadoras e vai, obviamente, depois no dia seguinte, refletir-se e repercutir-se numa série de sintomatologia que se calhar vamos desenvolver um bocadinho mais para a frente, mas que vão afetar a nossa atividade profissional e também desportiva e a nossa performance. E eu aqui se calhar lanço um bocadinho a bola ao Zé Soares, não sei se ele quer complementar uma coisa daquilo que eu acabei. Muito bem. Eu só antes de passar a bola ao Zé Soares, eu perguntava ao Pedro se o período da pandemia trouxe mais
patologias diferentes ou mais pessoas com os mesmos tipos de patologias anteriores? Ou se houve algo, ou se não trouxe nada de novo? Não, não, eu acho que acima de tudo trouxe mais pessoas com o mesmo tipo de patologias que já haviam. Ou seja, não há nenhuma patologia nova do sono associada diretamente à pandemia ou ao confinamento. Há uma série de perturbações e de alterações do modo de vida, alterações do normal ritmo de vida que vão refletir-se e condicionar a qualidade do sono. E há muita gente que viveu confinada, que teve problemas laborais, que perdeu os empregos, que os problemas de layoff, que mesmo o facto de conviver mais tempo, estar em casa com o resto da família, com os filhos, todo o stress que isso causava, o facto de não estar com os amigos, o facto de não poder fazer uma série de atividades relaxantes e consideradas hobby e que vão repercutir-se no sono. Obviamente que todas essas alterações que o confinamento e a pandemia provocaram foram afetar um sem número de pessoas que até aí tinham uma boa qualidade de sono e deixaram de o ter, claramente. Muito bem, obrigado. Zé, passava a bola para o teu lado e se há patologias do sono, há também toda a componente do sono e como ele afeta a nossa fisiologia, a nossa performance, seja a nível pessoal, profissional, corporativo, ou também desportivo. E tu, como acabas por ter também e apoiar muitas pessoas nestas três vertentes, o que é que tu achas que viste de diferente nesta pandemia, nas pessoas com quem foste trabalhando e nas empresas com quem trabalhas, mas também, por exemplo, nos esportistas, que acompanhas alguns, de que forma é que viste a performance destas pessoas ser afetadas, a sua qualidade de vida ser afetada? Tu que medes tanta coisa dentro das empresas onde trabalhas e com as pessoas com quem trabalhas, onde é que a nossa performance, e quando eu falo performance falo individual, como é que a nossa qualidade de vida piorou naquilo que tu tens visto? Também, olha, Luís, muito obrigado pelo convite, muito gosto também de estar aqui com o Pedro. Eu até pus no meu Facebook, a única pessoa que não sabia de sono era eu, embora me interesse muito. E eu começava por dois pontos muito rápidos. Utilizar uma explicação sobre o papel do sono, seja na saúde, seja na performance, que foi dada por uma equipa de investigadores dinamarqueses em 2014, num artigo muito interessante, que utilizaram a metáfora do jardineiro. O jardineiro, quando chega ao jardim, o que faz é, primeiro, limpar as folhas que, entretanto, caíram. Portanto, o sono, a primeira coisa que faz é limpar, desculpem a expressão, mas o lixo metabólico, mais fisiologicamente, os metabolitos que nós criamos durante o dia com a nossa atividade cerebral. Portanto, o sono tem esse papel. Um segundo papel, que é cortar algumas ligações neurais, portanto, podar aquelas ramos que estão a mais, e no final, não quer dizer que seja no final do sono, nos ciclos de sono, a outra é o jardineiro rega e o sono produz substâncias que não só reparam essas pequenas ultra micro lesões que nós provocamos durante o dia, como reforçam as ligações neurais. Eu gosto muito desta explicação porque é muito metafórica e de facto eu acho que explica bem o papel do sono. A minha experiência no mundo das empresas, eu acho que já fiz cerca de 80 webinars desde o ano passado, portanto já falei com milhares de pessoas e talvez o fator comum a praticamente toda a gente que refere, não é a todos, mas que refere de uma forma mais frequente são as alterações de sono. Além das alterações no horário das refeições, por exemplo, que depois acaba por impactar também no sono, mas, de facto, o sono tem sido um dos elementos mais recorrentes que me têm referido relativamente às pessoas, particularmente, que estão a passar exatamente por aquelas questões que o Pedro estava a falar, não só pelo stress que nós hoje vivemos, eu acho que estamos a viver sobre 4 pontos fundamentais. Um, que é uma pressão social enorme, outra que é o isolamento, outra que é o teletrabalho,
por muitas pessoas são muito produtivas, mas outras de facto estão a sofrer muito. Eu costumo dizer, uma coisa é fazer teletrabalho num T4 mais um recuado vista mar, outra coisa é fazer teletrabalho nas circunstâncias em que a maioria das pessoas faz, que é tirar a toalha da sala de jantar para pôr o computador. E a última, a incerteza. E estas 4 coisas juntas, está aqui uma tempestade perfeita para um mau sono. Porque isto, como estávamos há pouco aqui off record já a conversar com o Pedro, é esta a grande responsabilidade da perda de sono. Nos atletas, depois, Luís, um bocadinho mais para a frente, eu falarei sobre isso, porque a mim interessa muito, até em atletas onde o sono tem uma componente decisiva. Muito bem. Passava então aqui a bola agora ao Pedro para fazer uma pergunta concreta que nos estão a colocar, que é, a Ana Leonor está a perguntar a que é que se devem as insónias, a que fatores se devem as insónias? Imagino que muitos, mas eu acrescentava uma pergunta que é sobre o ressonar e a famosa ligação ou não do ressonar à apneia de sono. Isto foi uma pergunta que me pediram para fazer hoje. Por isso, eu já há pouco tinha comentado, eu não tenho um fetiche com o ressonar, é mesmo que me pediram para fazer e por isso o ressonar e a apneia de sono, que é uma coisa que muitas vezes falamos e há muitos mitos sobre esse tema. E cada vez mais, e falamos cada vez mais, ou seja, cada vez mais se fala da apneia de sono, cada vez mais se fala do ressonar e claramente é uma patologia que nos últimos anos tem tido um impacto enorme e tem tido um crescimento enorme, acima de tudo porque as pessoas estão mais atentas. Mas só antes de entrar por aí, deixe-me só dizer que a insónia tem centenas de causas possíveis e é uma situação infelizmente comum e todos nós em algum momento da vida já passamos ou vamos passar por isso. E a causa mais frequente de insónia e subejamente conhecida realmente são alterações do sistema nervoso, no sentido da ansiedade, no sentido da depressão, no sentido do stress, perturbações que vivemos no nosso dia-a-dia e que se vão refletir na nossa capacidade em adormecer e, portanto, causar a insónia, e essa é de longe a causa mais frequente de insónia. Entretanto, depois há uma série de outras causas, nomeadamente condições médicas, até inclusive a utilização indevida de uma série de medicamentos que se usam no tratamento de algumas doenças que por si só são causadores de insónia, ou o uso indevido de outros medicamentos que se podem utilizar para provocar o sono, que têm um efeito completamente paradoxal e podem por si só também ser causadores de insónia. Há uma série de doenças que estão relacionadas também com perturbações do sono, nomeadamente com a insónia, desde doenças pulmonares, por exemplo, o refluxo gastroesofágico é uma causa importante de insónia, alterações da tiroide também, doentes com hipertiroidismo também podem sofrer de insónia, e depois alterações do nosso modos vivendo e da nossa maneira de viver e que também são frequentes e que muitas vezes não associamos à insónia. Por exemplo, dormir e acordar em horários diferentes todos os dias ou em locais diferentes todos os dias é uma causa importante de insónia. Fazer atividades estimulantes e exercício físico violento antes das pessoas se deitarem também é uma causa importante de insónia. Há bocadinho também off-record tivemos a falar um bocadinho disto. Dormir em ambientes desconfortáveis, inapropriados, por exemplo, com lugares muito iluminados ou com barulho, dormir em frente à televisão. Ou seja, há uma série de causas que podem estar associadas à insónia e que muitas vezes são fáceis de identificar, mas muitas vezes são difíceis de identificar e é preciso quase um trabalho detetivesco para as conseguir encontrar e controlar. Mas a minha área, embora no consultório apareçam muitos doentes com patologia do sono, eu sou por natureza pneumologista, ou seja, eu trato de doença respiratória. E, portanto, a minha atividade no sono tem mais a ver com a apneia obstrutiva do sono e também com o ato de ressonar, porque ressonar nem sempre é uma doença. As pessoas também há aqui alguma confusão. Ressonar é um dos sintomas que pode aparecer numa apneia de sono, ou seja, quase todos os indivíduos com apneia de sono acabam por ressonar,
mas nem todos os que ressonam têm apneia do sono. E, portanto, isto é uma coisa que tem que ficar clara já neste momento. O ressonar não é mais do que a tradução do fluxo de ar que entra e sai dos nossos pulmões e que passa pelas vias respiratórias superiores, nomeadamente pelo nariz e na garganta, não é mais do que a tradução sonora desse ar a passar num local que devia ter um determinado calibre e por algum motivo está estreitado, que é o que acontece na apneia do sono, em que é característico as pessoas serem obesas, serem gordinhas, terem um pescoço com um diâmetro muito aumentado, que quando estamos relaxados a dormir, especialmente quando estamos de barriga para o ar, há um colapso da via aérea, portanto a via aérea estreita, e portanto o ar ali ao passar faz um ruído de vibração de uma série de estruturas que normalmente não faz de uma pessoa normal e portanto traduz-se por esse ressonar. É como, por exemplo, se nós estivermos a soprar com força para uma mangueira estreitinha, quando nós sopramos, produzimos um som, um assobio. É exatamente o mesmo mecanismo do ressonar, ou seja, é a vibração de estruturas que deviam estar mais alargadas e que não estão por fatores patológicos. Muito bem, eu vou voltar ao ressonar ainda, porque também há o ressonar que aparentemente não é patológico, digamos assim, ou pelo menos foi assim que eu percebi, mas a apneia do sono pode estar quase sempre relacionada com o ressonar. Mas dando aqui um salto para o lado... Luís, deixa-me interromper, só para porque foi, o Pedro falou ali de um tema muito interessante, mas que foi em passant e pode ter passado despercebido, que é a questão da luz à noite, seja da televisão, seja dos equipamentos digitais, etc. E as pessoas, para perceberem minimamente o impacto que tem a luz na perturbação do sono, vejam que, por exemplo, uma das técnicas que nós utilizamos em pilotos de 24 horas, em que temos que os adormecer rapidamente e temos que os acordar rapidamente, uma das técnicas que nós utilizamos é utilizar ou óculos que bloqueiam o espectro azul e, portanto, digamos que ficam como que numa situação de quase escuridão, para poderem adormecer rapidamente quando saem do carro. E o outro é uns óculos como estes, só que tem uns LEDs com luz branca, que emite uma luz muito... O LED tem um espectro azul muito forte, que emite uma luz muito, muito intensa, que regula a glândula pineal, que é responsável pela produção de melatonina, que é a hormona do sono, e que bloqueia. Ou seja, é interessante pensar que como é que nós utilizamos para o bem e para o mal uma coisa que, aparentemente, nós, sem nos apercebermos, utilizamos muito frequentemente e isso é altamente perturbador do sono. Então, sendo pragmático, quando nós, à noite, estamos aqui neste instrumento demoníaco que se chama telemóvel, com esta luz azul, estamos a prejudicar o arranque de um bom período de sono, ou do primeiro período de sono. Quando estamos a ler num iPad, imagino que seja a mesma coisa, porque hoje em dia muitas pessoas utilizam os iPads para leitura, mas ainda... Mas o mesmo já não acontece, já não acontece com os e-books, que é uma coisa engraçada, porque o iPad tem uma forte componente do espectro azul, e os Kindle, por exemplo, já não têm. A produção de melatonina é completamente diferente. Aliás, por isso é que estão muito na moda os óculos que bloqueiam o espectro azul. Mas então uma pergunta muito direta, ou seja, quem lê nos tablets, seja nos iPads ou em outros, tem essa luz, tem esse impacto, essa luz azul no seu sono, mas quem lê nesses e-books, que ao fim e ao cabo que são mais a preto e branco, não tem impacto. Isso é uma coisa que não sabia. A produção de melatonina, acho todos muito engraçados sobre a produção de melatonina. O que de facto impacta, o Pedro pode-me aí corrigir se eu estiver, se discordar, mas aquilo que impacta sobre a produção de melatonina é o espectro azul da luz. O espectro azul pode não ser azul, a luz. Eu estou agora com um LED aqui assim, e o LED é riquíssimo em espectro azul. Aliás, é um dos problemas das luzes LED. Basta só a luz ser mais tenue, mais soft,
que a produção de melatonina fica mais regulada. Porque o que é que acontece? É que nós temos, no hipotálamo, pronto, temos aqui uma parte do cérebro que interpreta o ciclo de luz de luz e de escuridão. Ora, quando eu estou às 10 horas da noite ou 11 horas, em que normalmente já é escuridão e a minha melatonina começou a ser produzida, de um momento para o outro pega num telefone ou pede num iPad e recebo luz e o que a glândula pineal vai interpretar é afinal não é noite, é dia, e para de produzir, Exatamente. Ou seja, e como há uma série, desculpa, força, Luís. força. Há uma série de medicamentos que se usam como indutores do sono, que são medicamentos que atuam precisamente no sistema da melatonina e estimulam a produção de melatonina. Mas claramente, o estímulo da luz, eu não entrava tanto pelas cores do espectro, mas o estímulo da luz faz com que o nosso cérebro diga alto que não estamos em altura de dormir. Claro. E portanto vamos agora. E portanto o telemóvel, para voltar àquele exemplo que tu falaste, o telemóvel na mesinha cabeceira, sempre a receber mensagens, a receber notícias, a acender e a apagar, vai de uma maneira importante condicionar o sono. É por isso que, por exemplo, eu deixo o meu telemóvel ligado a noite toda por motivos profissionais, mas deixo virado ao contrário, porque não está sempre a acender e a apagar. E é que tem duas consequências. Uma que é a consequência da luz, quando se recebe uma mensagem, e a consequência da ansiedade de saber o que é que aquela mensagem significa. Também. E, portanto, há um estudo muito interessante sobre isso, porque os telemóveis, de facto, eu não sei se hoje já está descrito uma coisa que se chama phantom vibration, a vibração fantasma, que é aquilo que um amputado sente quando faz uma amputação de um membro e passado 2 semanas ou 3 semanas ainda sente o membro. Nós muitas vezes sentimos o telemóvel a vibrar e não temos connosco. Portanto, ou seja, eu gosto muito de explicar o sono o sono interessa muito, não sou um especialista, mas interessa muito. E uma das coisas que eu acho que no sono é importante, ou que naquilo que as pessoas estão mais à espera, que é, está bem, o sono é importante, mau sono é horrível para a performance, mau sono é horrível para a saúde, o que é que eu tenho que fazer, não é? Aliás, já surgiram aqui perguntas interessantes, até uma, Pedro, eu era para dizer assim, vai-me surgir a pergunta do exercício ao final do dia e de jejum intermitente, mas já de jejum intermitente já cá está, já vou responder. E está aqui uma pergunta giríssima do Xavier. Mas é muito interessante uma coisa, que é, as pessoas quando nós somos capazes de ter muito cuidado a preparar o jantar, com coisas saudáveis, mas não preparamos o sono. E o preparar o sono, para mim, enquanto professor de fisiologia, é colocar-nos em modo de sistema nervoso parasimpático. Nós estamos todo o dia, praticamente, a ser regulados pelo sistema nervoso simpático. Fight and zing, como se fosse hormonas de stress. Adrenalina. Pedro, eu encontro pessoas no mundo corporativo que o cortisol, que devia estar a descer à noite, a chegar quase a 0.3, conforme o grau de unidades, e pessoas que chegam da tarde para a noite aumentam o cortisol. Posso só entrar para ajudar, que é, o cortisol é uma hormona que começamos com um nível elevado ao longo do dia e que devemos ter um decaimento dessa hormona ao longo do dia. E o que acontece com o exercício ou com pegar nos telemóveis quando devemos estar com o cortisol a baixar, é que o nosso corpo diz, não, é de dia, no caso do telemóvel, ou o exercício gera um conjunto de fenómenos fisiológicos dentro do nosso corpo que faz com que nós acordemos, e por isso é que estão a falar do tema da curva do cortisol. Só para trocar por miúdos, desculpem lá. Mas esta coisa que o Zé Soares está a falar, da preparação do sono, tem a ver com uma coisa que nós aconselhamos muito aos nossos doentes, nomeadamente aos doentes com a apneia do sono, que é aquela coisa que se chama a higiene do sono. O médico fala muito, o senhor tem que ter uma boa higiene do sono. Que raio de coisa é essa da higiene do sono? A higiene do sono é realmente adotar meia dúzia de medidas muito simples e que, no fundo, vão nos preparar para termos uma noite o mais higiênica possível e o melhor dormida possível, se me permitem o termo. Que são medidas que tendem realmente a diminuir a descarga adrenérgica, que são medidas que tendem a diminuir o cortisol e que são medidas que
evitam uma coisa muito importante, que é a causa da apneia de sono, que é o relaxamento muscular, que causa aquela compressão que eu falei da via aérea superior e que faz com que o ar deixe de circular e que causa a apneia. Essas medidas são as medidas de higiene do sono, e por isso é que a gente diz aos doentes para adormecer na cama, não adormecer a ver televisão, adormecer com a luz apagada, escolherem uma posição confortável para dormir, um sítio confortável para dormir, não beberem bebidas alcoólicas à noite antes de dormir, evitar a toma de sedativos, porque são tudo uma série de pequeninas coisas que, por mais pequenas que pareçam, vão condicionar de uma forma muito importante a nossa qualidade de sono e a nossa capacidade de fazer ou não apneias, que é aquilo que nós queremos evitar. Isto, obviamente, antes de tratarmos especificamente a apneia, eu também já vi aqui uma pergunta sobre o tratamento da apneia, sobre o SPAP, creio que vamos falar nisso um bocadinho mais tarde, que é uma pergunta do Zé Lemos. Mas antes de introduzirmos o tal SPAP, que é uma maquineta que emite uma pressão positiva para evitar que a via aérea colapse, há uma série de medidas que devemos tentar antes de chegar a essa medida extrema de estarmos quase a condenar alguém, muitas vezes jovem, a dormir com o SPAP a vida toda. Eu agora vou tomar as rédeas deste webinar, porque estávamos aqui e o Pedro passou a correr por uma coisa importantíssima à qual eu vou regressar, e que falaste de 5 ou 6 coisas super importantes, que são a higiene de sono, um conjunto de rituais que podemos ter, que podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Mas eu vou voltar a isso, Pedro, mas quando voltar vou pedir para que possas dizer isto com um bocado mais, de forma mais pausada, para que as pessoas que quiserem possam apontar, porque são coisas muito simples que tu acabaste de dizer, mas que e que se forem feitas de forma metódica, aliás, não custam nada, mas que fazem toda a diferença, e que estão aqui 2 pessoas que veem a diferença que isso faz, querem pessoas que criam essa patologia, querem pessoas no seu dia-a-dia corporativo. Mas, ó Zé, eu tinha aqui passou aqui uma pergunta, que tu já lhe tocaste, não é do jejum intermitente, é outra, mas eu ia-te perguntar, tu vês no mundo das empresas, e eu também nas responsabilidades que tenho, vês pessoas muito cansadas, vês uma grande exigência, vês pessoas a exagerarem na dose, vês pessoas a querer ser performantes, mas a não querer recuperar para esse nível de performance. Os desportistas são, tu uma vez mostraste-me um gráfico do que é a performance de uma pessoa normal, num doente e num atleta de alta competição. Ao fim e ao cabo, um atleta de alta competição tem que chegar àquele dia e estar naquele pico de performance. Como é que os atletas de alta competição, e tu segues alguns, e é público que segues alguns, e que apoias alguns, aliás, é público que apoias o Miguel Teixeira, o futuro campeão Oliveira, Miguel Oliveira, desculpa, Miguel Oliveira, número 88, futuro campeão mundial de MotoGP. O que é que o atleta de alta competição, não é que tenha diferente, mas o que é que o sono ajuda o atleta de alta competição a atingir o seu pico de performance, e que cuidados é que acabam por ter? E relativamente a isso, para as pessoas normais, porque é que não se deve fazer exercícios muito próximo da hora de irmos dormir? Ou até que horas é que devemos fazer exercício e porquê? Que foi um tema que já ambos tocaram. Luísa, repara, eu até vou dizer ao contrário, ou seja, não há nenhum, pelo menos que eu conheça, seja pessoalmente, seja pelo que vou falando com outros colegas de outros países, etc., não há nenhum atleta que durma mal. Não é possível ser um atleta de alta performance dormindo mal. E, portanto, eu lembro-me que o Lampard, aquele famosíssimo jogador do Chelsea, dizia assim: eu devo a minha carreira desportiva a ser um dorminhoco. Ou seja, uma das coisas que é impressionante nos atletas, e tu estavas a falar do Miguel Oliveira, mas outros atletas a mesma coisa, é a capacidade que eles têm de se pôr em modo parasimpático, ou seja, pôr-se calmos, quando chega a noite. É incrível como é que uma pessoa que depois vai ter uma competição no dia seguinte, que vai ter que muitas vezes até pôr a sua vida em risco, no caso que eu agora trabalho mais até com atletas de desportos motorizados, como é que essas pessoas conseguem fazer isso? Só que é quase, por um lado, é uma seleção natural, ou seja, só chegam lá porque dormem bem, porque para mim não há dúvidas absolutamente nenhuma sobre isso. O grande segredo da performance é a recuperação.
O grande segredo de um atleta hoje, porque senão a pessoa diz assim, porque é que um atleta não treina 10 horas por dia? Poder treinar. A única coisa que não treina é porque tem que recuperar. Porque é que, Luís, tu consegues, com certeza, se hoje, agora, acabarmos isto e formos trabalhar os dois, vamos conseguir, mais café, menos café, vamos conseguir. O problema é se amanhã conseguimos trabalhar com o mesmo grau de performance. Portanto, todas as moedas, mesmo na minha vida pessoal, todas as moedas que eu coloco na recuperação. Portanto, os atletas, eles são bons atletas porque dormem bem. Não dormem bem porque são atletas. E, portanto, nessa perspectiva, quando estamos a falar de atletas de alto rendimento, porque quem dorme mal, quem tem insónias, quem tem problemas, quem não consegue lidar, como há pouco estávamos a dizer, com a ansiedade de um jogo no dia seguinte, ou a ansiedade de uma prova no dia seguinte, não vai nunca conseguir ter um bom rendimento. Da mesma forma que eu, se amanhã tiver como agora nestes últimos dias me tem acontecido, ter conferências às 8 da manhã em inglês, eu ou durmo bem, ou no dia seguinte de manhã não vou ou lido bem com isto, e pronto, Luís, e se quiseres, eu posso dizer, o Pedro dirá aquilo que é a higiene do sono. Para mim, e para aquelas pessoas com quem eu trabalho, uma das coisas mais importantes para mim é cada um tem que encontrar aquilo que é a sua higiene de sono. E a higiene de sono, ao fim e ao cabo, é preparar o sono. Para mim, por exemplo, olha, não dá nem meditação, nem mindfulness, nem yoga, nem relaxamento, nenhuma dessas coisas me dá. A mim o que me dá, por exemplo, é ler banda desenhada, a ti já sei, Luís, que é leres biografias de presidentes americanos, ou seja, cada um de nós tem que encontrar a técnica que o coloca numa situação de relaxamento. Porque o relaxamento é, em termos fisiológicos, tal componente parasimpático. E o que não nos faz dormir é nós irmos para a cama e a cabeça ficar a pensar. Porque reparem, Pedro, faz favor, desculpa. Não, mas eu só queria dizer uma coisa, porque tu disseste aí uma coisa importante que eu disse logo no início e que também se calhar passou. A nossa qualidade de sono reflete-se, obviamente, na nossa performance, seja física ou seja intelectual, no dia seguinte. Mas a qualidade do nosso dia, ou seja, se a nossa prestação na tal prova desportiva for má, que traduz uma má qualidade do dia, também se vai refletir na qualidade de sono da noite a seguir. De uma maneira negativa, obviamente. Exatamente. Essa coisa, eu não sabia essa paixão do Luís pelos presidentes americanos. Biografias em geral, não é só... Mas presidentes americanos... Ainda não se falava da apneia de sono. E havia houve um presidente no início de 1900, por volta de 1910, que era um senhor que se chamava William Taft. Ele foi presidente americano durante 3 ou 4 anos, creio eu. Foi um mandato. Foi um mandato, pronto. 4 anos, se calhar. 1907 a 1907. E um dos motivos pelo qual ele nem é muito conhecido internacionalmente, e creio que um dos motivos pelo qual ele depois não se recandidatou, não foi reeleito, foi porque o senhor tinha uma apneia de sono gravíssima. Porque ele era um senhor muito gordinho. Era baixinho e gordinho. Tinha aquele biótipo típico dos roncadores, dos indivíduos que faziam apneia de sono. E então ele não dava presidente porque o homem não se aguentava acordado nas reuniões, no Congresso, nas Assembleias, e ele adormecia em todo lado. E era uma vergonha, não é? E, portanto, já era gozado nos meandros por ser um presidente que estava sempre ausente e adormecia na maior parte dos eventos. E, portanto, o que aconteceu? Esse senhor depois emagreceu cerca de 30 quilos, já não era presidente, seguiu uma vida política, foi congressista do Senado, não sei o quê, e emagreceu 30 quilos e deixou, e obviamente curou a sua apneia, deixou de adormecer e passou a ser um político conceituado e reputado. Estou aqui a partilhar o senhor William Taft. Não sabia a história dele, mas estou aqui a partilhar a figura dele. E ele era conhecido por adormecer em vários eventos. Exatamente. E como se pode ver, era de facto gordinho. E não sabia, por isso já aprendi qualquer coisa. E de facto, há uma relação muito forte entre a obesidade e a apneia de sono. E há bocado ias falar do famoso CPAP, que é algo que apoia a apneia de sono. Mas, ao fim e ao cabo, a apneia de sono, já explicaste o que é,
mas Em que é que isso se reflete? é tratável de várias formas. O CPAP é o fim de linha, digamos assim, no bom sentido, que é a solução final. Mas o que é exatamente? O que é que pode ser feito para evitar chegar a essa máquina de apoio? A apneia de sono, e como tu disseste, a obesidade e a apneia de sono são indissociáveis, ou seja, a probabilidade de um indivíduo obeso ter uma apneia de sono é enorme, precisamente pelo tal aumento do diâmetro cervical que causa a tal compressão da via aérea quando nós estamos relaxados a dormir. E a apneia de sono, a apneia significa paragem respiratória. E a apneia de sono é a interrupção do fluxo de ar pelo tal colapso da via aérea. Ou seja, nós, num determinado momento da nossa noite, fazemos paragens respiratórias. Fazemos paragens respiratórias consecutivas que condicionam quebras dos níveis de oxigênio e que se vão traduzir num sono que não é reparador, porque não entra naquelas fases de sono profundo em que realmente os órgãos e todo o nosso corpo consegue repousar, ou seja, as pessoas têm microdespertares, a maior parte das vezes não são sentidos pelo próprio. É típico o doente com apneia de sono dizer que dorme muito bem, que dorme muitas horas, chega à cama, cai redondo, adormece e acorda no dia seguinte de manhã e não se passa nada. E depois, normalmente, as mulheres ou os maridos é que se queixam, dizer que passam a noite acordados a dar-lhe cotoveladas porque se assustam porque ele parou de respirar durante muitos segundos, porque ressonam imenso e, portanto, são indivíduos que apesar de terem uma sensação que têm um sono reparador, têm um sono que claramente não entra na fase de repouso e de sono profundo. E, portanto, tipicamente são pessoas que acordam cansadas, por mais horas que durmam, têm sempre uma dificuldade muito grande em acordar, acordam como se não tivessem dormido e depois têm uma repercussão funcional durante o dia enorme, seja em termos físicos, seja em termos cognitivos e em termos psicológicos. São indivíduos que andam irritados, que andam ansiosos, que não são capazes de se concentrar, que têm perdas de memória, têm perdas da libido e do apetite sexual, têm perdas de capacidade física e portanto, muitas vezes recorrem ao médico não por sua iniciativa, mas porque o parceiro ou a parceira os empurra a isso. E o grande tratamento da apneia do sono, depois de fazermos o diagnóstico, e há uma série de estudos específicos para esse efeito, o grande tratamento é tratar a causa, e a causa, em 95% dos casos, é realmente a obesidade, o excesso de peso, e é perder peso. Há algumas opções cirúrgicas em indivíduos que não são obesos e que têm alterações anatómicas do foro da otorrinolaringologia e que condicionam o estreitamento desse canal e que depois em determinadas posições ele fecha e, portanto, os otorrinos podem intervir cirurgicamente no palato, no próprio nariz, no septo, que vão melhorar a patência das vias, mas o grande tratamento é perder peso. O tal fim de linha, o tal CPAP, a tal maquineta, é vista como uma ponte, porque nós mesmo que consigamos entrar num programa de emagrecimento e que estejamos motivados a isso, ou que, por exemplo, o indivíduo seja submetido a uma cirurgia bariátrica de perda de peso, são processos morosos e nem todos os doentes, infelizmente, conseguem emagrecer. E, portanto, o CPAP é uma ponte que pode durar meses ou anos para tratar os sintomas e a apneia do sono, mas que, infelizmente, em muitos doentes acaba por não ser uma ponte, mas ser um caminho sem fim até ao fim da vida para que vai acompanhar esses doentes, porque nas noites em que eles não usam o aparelho vão voltar a sentir sintomas. E curiosamente, um doente que se adapte a um CPAP, porque não é fácil, mas um doente que se adapte e consiga dormir umas horas seguidas com a máquina logo na primeira noite, vai notar um benefício notório logo no dia seguinte. Isso é uma das coisas boas e que motiva depois a continuação do tratamento, porque muitas vezes nós quando tomamos um fármaco, precisamos de esperar dias ou semanas para que se note um efeito, e aqui a utilização do CPAP controla a apneia logo a partir do momento
e que se começa a utilizar, e portanto vai-se refletir logo numa qualidade de vida que as pessoas experimentam e que vão realmente notar a diferença. E há muitos doentes que chegam à consulta e que dizem, trazidos por iniciativa própria, ou trazidos pelas mulheres ou pelos maridos, e que não reconhecem que têm sintomas, dizem, eu ando bem durante o dia, não tenho sono nenhum, não adormeço, trabalho bem, concentro, não tenho problemas nenhuns. E depois, quando se faz o diagnóstico da apneia do sono e eles usam o CPAP, dizem, afinal, eu não andava assim tão bem, porque conseguem perceber a diferença de utilizar a máquina ou não utilizar a máquina para tratar a sua apneia do sono. Ou seja, a apneia do sono trata-se emagrecendo, o CPAP pode ser uma ponte, quem não consegue emagrecer por várias razões. É um CPAP dependente. É um CPAP dependente. Muito bem. Exatamente, é um CPAP dependente. Ainda falando de sono e de performance, e preparem-se que vou fazer uma rotação inesperada para o sonho, porque recebi aqui uma mensagem a perguntar e para falarmos dos sonhos, muito brevemente, mas voltava ainda ao Zé, porque houve uma pergunta que não foi respondida. Aliás, vou-te deixar responder a 2 perguntas feitas. O exercício feito ao fim do dia prejudica o sono, como e porquê? E se há uma hora ideal ou uma hora aproximada a partir da qual não devemos fazer exercício? O exercício é uma função mais matinal. E há o tema do jejum intermitente. Tu disseste que ia aparecer e apareceu. E já agora tenho curiosidade para perceber se o jejum intermitente afeta o sono também. Por isso deixava-te estas 2 perguntas do teu lado. E depois ainda queria só comentar aqui antes disso, uma frase muito engraçada sobre quando utilizei a metáfora do jardineiro, e a questão aqui que estava era se puseram uma questão muito engraçada, se o problema é de jardineiro ou é de jardim. E de facto é muito interessante, não é? Porque o jardineiro pode ser muito, muito eficaz, mas se o jardim não for de qualidade, não vai haver solução. Não adianta nada. E depois, também aqui uma de Jorge Puy, quando eu falei do tónus simpático, e isto eu acho que é muito importante referir, é que, independentemente de muitas das pessoas, e o Pedro é médico e se calhar já teve que fazer turnos, na realidade está bem descrito que as alterações dos ritmos circadianos, por exemplo, das pessoas que trabalham por turnos, aumenta significativamente o risco cardiovascular. Ou seja, nós muitas vezes nem nos apercebemos da importância... E é uma causa de insónia. É uma causa de insónia. Aliás, sabem uma coisa, eu às vezes até costumo... Quem estragou isto tudo foi um tipo que inventou uma coisa em 1871, que foi o Edison que inventou a lâmpada, e ele mal